Olá, queridos alunos, queridas alunas. Estamos de volta para mais uma semana de estudos. Na primeira semana a gente fez apenas um bate-papo, uma troca de experiências. E hoje, como prometido, nós iniciaremos o nosso conteúdo. Vamos abordar um pouco do eixo luta, da cultura corporal de movimento, da educação física. E vamos explorar um pouco o mundo das lutas e artes marciais. Falar um pouco de cada luta, dar um pouco de exemplo, explicar um pouquinho da origem, onde surgiu, como foi. A gente vai adentrar nesse assunto hoje, tá? Bom estudo a todos e vamos lá, vamos prosseguir. Primeiro, se faz necessário conceituar alguns pontos, diferenciar uma coisa da outra. Vamos diferenciar, dar o conceito do que é luta, do que é arte marcial e do que é jogo de combate, ou jogos de combate. Lutas nada mais é do que um jogo de oposição entre duas ou mais pessoas. Deve usar meios de ataques e defesas para derrotar o oponente. Precisa necessariamente do oponente e tudo acontece de forma simultânea. Certo? Seria o conceito de lutas. Mais adiante, a gente vai falar do conceito de arte marcial. Além da classificação da luta, que a gente acabou de falar, inclui também uma filosofia de vida e de cultura de um povo. Para que fique melhor entendido, significa dizer que tem aquele conceito do que é luta, tá? E mais esse que significa a filosofia de vida de cultura de um povo. Exemplo, a gente poderia falar de uma luta que a gente pode dizer que não é, na verdade, ela não é só brasileira, ela é afro-brasileira, que é a capoeira, Ela veio para o Brasil com os negros africanos, E aí aqui no Brasil ela foi aperfeiçoada, certo? Ela demonstra a cultura do povo africano, essa miscigenação, na verdade, que nós brasileiros temos, E ela foi aperfeiçoada aqui no Brasil. Então ela demonstra a cultura, na verdade, do povo brasileiro, a capoeira. Que, para quem não sabe, ela não é somente luta, arte marcial, ela também é considerada dança, ela é considerada jogo, tá? Então ela é riquíssima de cultura, a capoeira. Dando continuidade, a gente fala agora, vai dar o conceito do que é jogo de combate. O jogo de combate é algo que é organizado, é uma competição organizada. Ele é regido sempre por uma federação, ou um exemplo do judô. Não que as outras artes marciais do nosso estado, do nosso país, não sejam organizadas. A gente pegou como exemplo o judô, Exemplo é a Federação Amapáense de Judô. Então, o que quer dizer isso? Todas as vezes que tem uma competição a nível do estado do Amapá de judô, quem organiza é a Federação Amapáense de Judô, certo? Quando essa competição ela acontece a nível nacional, nível de Brasil, quem organiza é a Confederação Brasileira de Judô. Então, traduzindo, conceituando de forma mais simples, o jogo de combate seria toda e qualquer competição de arte marcial, de forma organizada. Vai ter sempre uma federação esportiva que vai ser responsável por aquela organização. Então, aquele evento não vai acontecer de qualquer jeito, vai ter toda uma organização. Mais adiante, a gente precisa também entender onde surgiu a luta, onde foi, que país foi, quem foi o criador da luta, se é que existe apenas um. E aí a gente fala, as artes marciais em si possuem duas origens, uma ocidental e a outra oriental. A origem ocidental diz que as artes marciais surgiram na Grécia Antiga, através dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, com uma luta que os gregos chamavam de pancrácio, em que ela tinha como objetivo encostar as costas do adversário no chão. Esse era o principal objetivo dessa luta aí que os gregos criaram. Através de imobilizações, de projeção, que é tentar jogar o adversário ao solo, fazer com que ele caísse com as costas no chão. Tá? Então esse foi o pancrácio.
lá na Grécia Antiga. Então, essa, né, é a origem ocidental para as artes marciais. A outra origem, né, que diz que foi a oriental, muitos dizem que ela é um pouco até fantasiosa, essa origem das artes marciais. Muitos até não acreditam, que diz que foi através de um homem indiano chamado de Bodhidharma. Foi para a China, diz que ele foi para a China para atuar no budismo. Com alguns monges, chegando lá, se deparou com a fragilidade física dos monges. Então aplicou atividades de fortalecimento entre eles, surgindo o Kung Fu, entre outras lutas, baseadas em técnicas respiratórias e alguns golpes através da observação nos animais. Então existe, então, para o conhecimento de vocês, essas duas origens da luta, tá? A origem ocidental, que diz que foi lá na Grécia, como a gente acabou de falar, através dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, de uma luta que na época foi batizada como pancrácio pelos gregos, tá? E a origem oriental, que é essa através desse monge budista, tá? Indiano, certo? E aí, claro que existe inúmeras artes marciais pelo mundo. A gente vai citar apenas algumas, falar o conceito de cada uma, mais ou menos, onde foi que surgiu, né? Então é apenas como a nível de curiosidade, certo? A primeira, como eu falei, né, de origem afro-brasileira, a capoeira, que é uma forma de arte afro-brasileira que combina elementos de artes marciais, música e dança. Foi o que eu falei para vocês anteriormente, certo? A capoeira, como vocês estão vendo aí na imagem, um grupo jogando aí, né? A capoeira, uma roda de capoeira. E aí, outra luta, outra arte marcial, na verdade, o boxe. Ele é um esporte de combate e artes marciais que duas pessoas lutam usando seus punhos, tá? No boxe, ele usando apenas só pode atingir o oponente com socos, né? Nesta imagem aí é uma imagem de uma vestimenta do boxe que a gente chama de boxe olímpico, tá? Que participa que os lutadores participam nas Olimpíadas, tá? Só pode lutar lutador amador, aquele que não recebe não recebe salário para praticar, no caso, amador, tá? Faz uso da camiseta, do calção, da coquilha, que é para proteger a área genital do lutador, capacete e luva. Botas, né, no caso. Só uma observação. Já a partir dos últimos Jogos Olímpicos que ocorreram, o uso do capacete ele foi retirado, tá, da categoria olímpica, não se usa mais, tá? E na profissional, né, só com o objetivo de conhecimento, não se usa capacete, não se usa camiseta, certo? Continuando, temos o karatê. Ele é uma arte marcial desenvolvida nas ilhas Ryukyu, pertencente a Okinawa, no Japão. Então ele é uma arte marcial de origem japonesa, o karatê. Sambo, nos Estados Unidos também chamado Sombo. Na Rússia é uma arte marcial e esporte de combate. Então ele é uma arte genuinamente, tá, arte marcial da Rússia, o Sambo. Ele combina chutes, socos, tá, imobilizações também, o Sambo. Outra arte marcial é o Silat, que é uma palavra indígena coletiva para as artes marciais do arquipélago malaio e a península Malaya do sudoeste asiático. Existem centenas de estilos diferentes, mas eles tendem a se concentrar tanto em ataques, a manipulação articular, armas brancas, no caso espadas, facas e outros, mantas, técnicas de origem animal, né, até se assemelha um pouco ao Kung Fu, que usa também técnicas de origem animal, ou alguma combinação dos dois. Esse é o Silat. Outra arte marcial, e ela também é considerada um esporte olímpico, é de origem coreana, sendo considerado o esporte nacional da Coreia do Sul, era a arte mais popular do mundo marcial em termos de número de praticantes em 1989, certo? É uma arte de origem
sul-coreana, da Coreia do Sul, e é também um esporte olímpico, o taekwondo. E temos também o ninjutsu, que é uma arte marcial envolvendo estratégia e táticas de guerra não convencional e de guerrilhas, assim como a arte da espionagem, supostamente praticados pelos shinobi, que é o ninja. É aquela arte marcial que muitas vezes a gente vê nos filmes de ninja, aqueles lutadores vestidos todos de preto com capuz, né? Alguns consideram a existência deles uma lenda, mas para muitos eles acreditam na existência do shinobi, que é o ninja, certo? E a arte marcial que é atribuída a eles, que existe, é o ninjutsu. Krav Maga, outra arte marcial, é um sistema de combate eclético mão em mão, desenvolvido em Israel, que envolve luta e técnicas impressionantes, principalmente conhecidos pela sua extrema eficiência e brutais contra-ataques. Também é ensinado para a elite das forças especiais em todo o mundo. Então, como já está falando aí, é uma arte marcial de origem israelense, certo? Em que muitas forças policiais, exército, né, forças armadas utilizam, tá, como preparação para a elite, né? No caso, aquelas forças especiais da polícia, ou do exército, ou da aeronáutica, ou da marinha. E em muitos países utilizam o Krav Maga, tá, como preparação dos soldados. Uma luta que é considerada bastante agressiva, intensa, é o Muay Tailandês, que alguns conhecem como Muay Thai, tá? Os americanos chamam de kickboxing, mas aí já tem a regra um pouco diferenciada. É uma arte marcial rígida da Tailândia. Muay Tailandês é referida como a arte dos 8 membros, ou ciência dos 8 membros, pois faz uso de socos, chutes, cotovelos e batidas de joelho, portanto, utilizando-se de 8 pontos de contato. Tá? Uma arte marcial, por tudo isso que a gente falou aí, é uma arte marcial bastante mesmo agressiva e contundente. Tá? E aí, nós ficamos agora com essa imagem final aí, certo? Essa luta aí, que eu ainda não vou dizer qual é, a próxima aula da semana que vem vai abordar de forma específica. Vocês viram que as outras artes marciais que a gente falou aí, a gente falou de forma, vamos dizer assim, de forma até superficial, porque a gente não adentrou realmente em tudo que aquela arte marcial tem de cultura, de histórico, como acontece, vestimenta e tudo mais. Nessa arte marcial aqui nós iremos falar de tudo isso. Mas esse é um assunto que vai ficar para a próxima semana. Tá certo? Obrigado. Tá? E até a próxima semana em nosso próximo conteúdo. Tá? Que na próxima semana será surpresa para vocês. Será a respeito dessa arte marcial que vocês estão podendo observar nessas duas imagens aí. Ok? Obrigado.